Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Marco Polo apresentam a oficina Composição, da ideia ao streaming. Projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017/20. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está ouvindo aqui esse nosso primeiro encontro da oficina Composição Musical, da ideia ao streaming. Eu sou o Alex e essa oficina faz parte do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas da Fundação Marco Polo. Primeiramente, eu queria agradecer a você que chegou até aqui e vai passar esses 4 encontros comigo de 45 minutos aproximadamente, onde neles vamos discutir, conversar, filosofar e trocar algumas informações e conhecimentos acerca do fazer musical, mais especificamente da composição musical. Eu já queria adiantar que aqui eu não tenho por premissa ou por ideia ser um tutor, um guru ou até mesmo um professor. Eu estou aqui para divagar, para levantar questionamentos e para buscar soluções para uma das tarefas mais difíceis do meio musical. E, embora seja uma das tarefas e atribuições e ofícios mais valorizadas intelectualmente e artisticamente, é uma das facetas assim, mais também difíceis de se atribuir valor. Porque a gente vai trabalhar basicamente com coisas imateriais, né? A gente vai partir do nada, do zero, do não existente, do espaço vazio, do vácuo, e tentar, a partir disso, formar alguma coisa que não é palpável, assim, tecnicamente, mas ela é uma coisa que existe, né? Uma canção é uma coisa que existe no universo. É uma força da natureza que através da física, enfim, ela ocupa o nosso tempo e espaço e nos faz entender, nos faz apreciar, nos faz compreender o momento, o tempo que a gente vive. É muito louco, é muito importante como em pleno século XXI e principalmente, primordialmente no ano de 2021, onde a gente enfrenta um dos piores momentos da humanidade, especificamente do Brasil, que a gente ainda esteja aqui falando, produzindo e com alguma condição de poder produzir cultura, de poder conversar sobre cultura, de poder pensar sobre o fazer artístico. Num país onde mais de 400 mil pessoas já perderam a vida, num país onde a economia está completamente debilitada, poder trabalhar com arte, poder viver a arte, poder apreciar a arte é cada vez mais um privilégio. Desde o começo da pandemia, eu, Alex, tomei por decisão de me afastar quase que completamente das redes sociais, quase que completamente de procurar me informar pelos meios de comunicação, por conta de considerar todos esses ambientes muito tóxicos. Eu fiquei muito mal desde o começo, assim como muitos de nós brasileiros, com o emocional completamente destruído. E foi na arte, única e especificamente na arte, onde eu fui encontrar algum conforto, onde eu fui encontrar algum motivo para seguir trabalhando, para seguir vivendo, para seguir existindo nesse planeta. Então, para começo de conversa, para começo dessa nossa história, eu gostaria de agradecer à Fundação Marco Polo e a todo mundo que, porventura, vai ouvir essas 4 oficinas, ou essa oficina de 4 encontros, mais precisamente dizendo, onde eu vou poder falar sobre o que eu faço através da minha vida toda. Como mandamento, se eu posso usar o termo mandamento, ou como premissa inicial,
Eu gostaria de falar para vocês que assim, a prática, ela leva a gente sempre a melhorar. Quando a gente quer trabalhar com música, a gente tem que praticar. Seja para aprender a tocar um instrumento, seja para aprender a cantar, seja para aprender a escrever uma canção. Aqui a gente vai falar sobre canção, letra e música. Não é uma oficina que vai falar sobre música instrumental, que vai se aprofundar em conhecimentos teóricos, ou que vai se aprofundar única e exclusivamente na poesia, na parte da literatura. É uma simbiose, é uma junção dessas duas escolas, dessas duas vertentes, desses dois universos. Então, é muito importante que quem quer escrever canções, quem quer trabalhar com composição musical, de canções mais especificamente, que leia muito, que procure exercitar todos os dias a leitura, que procure exercitar todos os dias a escrita e que procure exercitar todos os dias a escuta. É muito importante. Eu não acredito no mito do dom, no mito da vocação ou no mito do talento único e exclusivamente. É óbvio que todas essas coisas existem, mas não é um anjo estalando um chicote que faz com que o indivíduo se forme um compositor ou que se forme um poeta. É a própria vivência do indivíduo que faz com que isso aconteça. É através de uma existência inteira dedicada à arte, onde ele vai aprender, seja através de ensinamentos, de aulas, de estudos mais profícuos sobre o tema, ou a partir do empirismo, do fazer sozinho, de ser um autodidata no assunto, que ele vai aprender a fazer. Mas vocês podem ter certeza que todo e qualquer compositor que vocês venham a gostar, seja ele considerado mais assim refinado, como um Chico Buarque ou como um Bob Dylan, ou seja um compositor mais popular, aí que seja um ghostwriter de dupla sertaneja ou até ali dos anos 80, 90, com o Michael Sullivan, que tem mais de 3 mil músicas feitas e infinitos sucessos radiofônicos, vocês podem ter certeza que todos esses caras, eles praticaram e praticam até hoje muito, muito, muito mesmo, porque não existe milagre. No nosso campo não existe milagre. O que existe é exercício, é repetição, é técnica e é disciplina. Então, a partir desses nossos encontros aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês a minha visão e alguns métodos que eu utilizo para escrever algumas canções. Para escrever as minhas canções, no caso. Eu sou músico de profissão, sou compositor de profissão. Eu também sou roteirista e também sou ator. Então, a minha vida inteira, eu vivo e vivi e vou seguir vivendo trabalhando com a arte. Eu costumo dizer para meus amigos que eu só existo nesse planeta por causa da arte. O dia que eu for tolhido do meu fazer artístico, eu certamente não tenho mais por que viver aqui. Então, isso para mim é uma coisa muito importante. E, a grosso modo, esse é minha primeira experiência como um oficineiro ou como alguém que está compartilhando o conhecimento sobre o fazer musical. Então, já vou adiantar aqui para vocês que no link da descrição aí no YouTube vai ter, eu vou deixar alguns links sobre os tópicos que eu vou falando aqui durante esses nossos encontros, e junto a ele eu vou deixar um e-mail de contato onde vocês podem mandar suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas, tá? Que eu garanto que eu vou responder a todos. Vamos lá, então. Bueno, como o próprio nome da oficina já diz, dá ideia ao streaming. Então a gente vai começar do começo, né? Partindo da ideia. O que é a ideia?
como que a ideia nasce, né? Gatilhos que a gente pode ativar para ter uma ideia. E a importância do ócio criativo em todo esse processo. A ideia tem diversos conceitos e conceituações, principalmente na nossa filosofia ocidental, que parte de Aristóteles, de Platão, que passa por Locke, enfim, e vem vindo. A ideia, ela é o princípio de tudo. Qualquer coisa que exista nesse mundo, ela parte de uma ideia. Ela parte de alguma coisa idealizada por alguém. Seja através de uma imagem formada na nossa cabeça, seja através de um sentimento, seja através de alguma memória auditiva que seja, ou olfativa. A ideia ela nasce de fora para dentro, mas é de dentro para fora que ela se concretiza. Não é mesmo? Então, é muito importante que a gente, quando quer trabalhar com coisas criativas, com coisas que demandem atividade intelectual, que a gente procure estar sempre atento ao surgimento de alguma ideia. Ela pode nascer através de um sonho, ela pode nascer quando a gente está fazendo uma comida, ou quando a gente está executando algum trabalho manual repetitivo. Enfim, a ideia ela pode nascer de várias formas para qualquer pessoa. Mas é muito importante que a gente sempre tenha atenção a qualquer ideia que possa ser promissora. E de início eu já falo, mais de 80%, 90% das ideias que a gente tem, ou pelo menos que eu tenho, isso tirado de uma pesquisa feita através de mim mesmo, com parâmetros completamente pessoais e imprecisos, mas certamente 80%, 90% das minhas ideias são horríveis, são péssimas. Mas a gente tem que pegar essas ideias, tem que se agarrar em todas as ideias e explorar elas para ver até que ponto elas serão ruins ou não. O Fábio Porchat tem uma sketch do Porta dos Fundos que ele fala, né, que a ideia é uma coisa que vem toda troncha, que vem um monstro daquele tamanho e tu vem pegar e ir lapidando e fazendo e arrumando até que fica aquela coisa bonitinha ali no final. Esse é um conceito que me contempla no final das contas. Eu tenho músicas minhas mesmo que eu tive... que eu sonhei com alguma coisa. Eu sonho muito. Eu lembro de todos os sonhos, todos os dias quando eu acordo. Eu me lembro dos meus sonhos e, enfim, das minhas experiências do sono. E fico boa parte da minha manhã refletindo sobre aquela experiência. Mas algumas vezes já aconteceu comigo de eu sonhar com alguma coisa completamente aleatória, como é qualquer sonho, e acordar com uma melodia muito presente assim na minha cabeça. E gravar ela no celular e esquecer. E gravar a ideia, gravar uma melodia, gravar qualquer coisa e esquecer. E depois de um tempo, tô ali rateando, tomando um mate, ou, sei lá, fazendo porra nenhuma, aí eu pego, vou lá no meu bloquinho de notas do celular e digo, olha só, eu pensei isso, cara. E aí, a partir daquilo ali, eu começo a exercitar algumas possibilidades em cima dessa ideia. Então, tipo, é muito bom que a gente use essas ferramentas, o celular, por exemplo, é uma delas, para sempre anotar qualquer coisa. Tá no ônibus, tá no trem, tá no supermercado, tá dentro do Uber, conversou alguma coisa com o Uber, o cara falou alguma coisa que te botou para pensar, seja de maneira cômica ou de maneira trágica. Anota que certamente aquilo ali mais pra frente vai te servir.
Pode ser um caderninho, pode ser, né, um bloquinho de post-its. Eu gosto muito de usar o recurso do WhatsApp ali, de criar aquele grupo contigo mesmo, né, nomeado Backup, e ali eu gravar áudios, gravar alguns vídeos, algumas coisas, e procurar sempre ter bastante coisa, assim, pra quando eu precisar mesmo ter alguma referência, assim, pra trabalhar, eu ter onde recorrer, assim, como um arquivo, né? Dá pra perceber que aqui, mais ou menos, eu trabalho a noção de ideia como também é popularmente conceituado como inspiração, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito do conceito da inspiração, né? Apesar de acreditar nele também. Enfim, a inspiração existe para qualquer faculdade humana, né? Seja para uma coisa, seja para algum ofício artístico ou mais prático, né? Mas eu acho que a ideia exprime mais, assim. E através da minha vida, das minhas experiências, eu fui conseguindo também definir alguns gatilhos, né? Aprender alguns gatilhos de como ativar ou aguçar a ideia ou a inspiração. O primeiro de todos, eu já falei lá no começo, a literatura é muito importante. Eu sei que hoje é muito difícil, né? Cada vez mais se lê menos, né? Para mim também tem sido muito difícil o exercício da leitura. Mas eu procuro forçar a barra mesmo, assim. Tipo, todos os dias, nem que seja meia hora por dia, eu tento ler um pouco, assim, tipo... Porque a leitura, ela nos dá muito arsenal, muita munição para poder escrever. E como aqui a gente está falando e procurando entender um pouco mais sobre o processo da escrita, né, da escrita de canções, a literatura é um grande aliado para isso, né? De qualquer tipo, de qualquer estilo, seja a poesia, sejam romances, até mesmo literatura científica. Então é muito importante, assim, que a gente procure ter esse hábito, né, da leitura. Junto com a leitura, também eu acho muito legal, muito massa mesmo também, como exercício, de, por exemplo, ouvir uma música de um artista que eu gosto muito, assim, sabe? E através da escuta atenta àquela música, né, eu procurar identificar as formas de escrita. Eventualmente eu tiro a música no violão e fatalmente eu escrevo a letra da música num caderno, à mão. E eu decoro aquela letra. Eu decoro aquela melodia e eu vou, ao longo dos dias, tocando aquela música. Eu saio para minha corrida diária, escutando aquela música. E a partir disso, eu vou como desmanchando aquela música estruturalmente. Eu pego a estrofe, tudo usando exemplos hipotéticos, né? Mas eu pego uma letra de uma música, eu divido entre estrofe e refrão, se houver refrão. E aquela estrofe, eu vou verso a verso, procurando entender foneticamente aquelas palavras. Algumas músicas são mais explícitas, têm essa característica mais explícitas, né? Outras não, nem tanto. Mas isso sempre me ajuda a desenvolver
mais um gatilho para escrever alguma outra coisa também. Então a escuta atenta, assim como a leitura, é um grande gatilho para a ideia ou para a inspiração. Um outro gatilho, também construído artificialmente para a gênese de uma ideia, que eu particularmente gosto muito de usar, é o cinema. O cinema enquanto linguagem mesmo. Ver um filme de um diretor que eu gosto, ou que tem algum ator que eu goste e que enfim, que não seja um filme único e exclusivamente comercial, que procure se apegar também um pouco mais à subjetividade, à profundidade do discurso, né? E através do cinema, procurar fazer o mesmo exercício que eu fiz com a música. Claro que o cinema, tu não vai tirar um filme no violão, né? Nem faz sentido uma coisa dessa. E também não vai... Até dá, mas é muito mais complicado tu tentar escrever o roteiro daquele filme ali. Ou de uma cena, enfim, num documento, num papel. Mas eu procuro sempre anotar impressões, anotar questionamentos que eu tenho sobre assuntos específicos do filme, ou sobre uma maneira geral, ou sobre de repente, uma característica de personagem e tal. Eu sempre gosto de anotar isso, depois ler em voz alta, eventualmente gravar, assim como um áudio de 5, 6 minutos ali, com essas impressões, e depois escutar, e procurar trabalhar intelectualmente essa obra. Porque, sistematicamente, o trabalho de composição musical, para mim, o trabalho do fazer uma canção, para mim, ele é o resumo, ou o resultado, na verdade, da escuta, da leitura atenta e da visão atenta, aplicado à prática do fazer. Não existe um método fechado, assim como um coach da vida vai te passar, ou como um treinador de educação física vai passar para ti. Até dá para se trabalhar assim também. Mas eu acredito que cada indivíduo é capaz de encontrar a sua própria forma de escrever uma canção. Assim como eu também acredito que cada indivíduo é capaz de aprender a sua própria forma de cantar ou de tocar um instrumento. Claro, existem alguns balizadores, alguns parâmetros para qualquer atividade. Mas a gente vive numa sociedade, num tempo histórico onde a trajetória pregressa da nossa espécie, da nossa sociedade, ela também já nos ensinou, por assim dizer, esses parâmetros todos, né? Eventualmente vai nascer alguém que rompa parâmetros, que rompa esses parâmetros, ou que transgrida eles e tal. Mas, via de regra, a gente sabe, né? Quem se interessa por música, quem se interessa por literatura, quem se interessa pela área mais criativa, acaba desde cedo já identificando esses parâmetros, né? Só que aqui eu tô falando mais especificamente sobre a composição. É óbvio que é muito legal, é muito importante estudar, ir atrás do conhecimento, né, do conhecimento já existente para formar o próprio conhecimento. Só que, como eu disse no começo do papo aqui, eu não vou passar assim diretamente onde buscar, com qual o autor que vai se buscar, porque a visão de cada um é muito única. É muito única. É capaz de se encontrar beleza e qualidade artística em anúncio publicitário, né?
Isso não está resumido estritamente a um autor ou alguma escola de pensamento. Então, por mais que o próprio anúncio publicitário também possa beber disso, mas eu acho que aqui a gente está trabalhando com o conceito da ideia muito mais num sentido libertário do que num sentido acadêmico. Até porque isso aqui não é uma oficina de formação acadêmica. Então, aí eu apresentei 3 possíveis gatilhos para o desenvolvimento ou para a gênese de uma ideia. Claro, isso pode não dar certo também, mas é uma forma de ajudar o nosso pensamento, a nossa sensibilidade a agir a nosso favor. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o motivo, né? Sobre o porquê de se escrever uma canção. Eu particularmente penso que motivos não faltam para se escrever uma canção nesse mundo que a gente vive. Nesse tempo, principalmente nesse tempo histórico que a gente vive. Mas pensando um pouco mais profundamente, nunca não houve um motivo para se escrever uma canção. E nunca não haverá um motivo para não se escrever uma canção. O ato da canção, a existência da canção, na verdade, ela também é uma contação de história. É uma história contada. E fatalmente cantada, né? Então muito se pensa e muito se fala sobre o conceito de se ter algo a dizer. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a dizer. Eu acho que tem pessoas que têm mais refino, mais preparo para praticar essa atividade e fazem muito bem, outras nem tanto. Assim como tem pessoas que são completamente inexperientes e podem surpreender por conta do que eu já falei antes da trajetória pregressa do indivíduo dentro da sociedade, né? Então ter o que dizer é praticamente uma coisa que faz parte da natureza humana, né? A gente está sempre falando. Até quem não fala está falando. A gente se comunica, a gente está sempre nessa função de trocar ideia, de trocar, pensamentos, de debochar, de reclamar da vida, de exaltar a vida, né? Então, seja orar, professar uma fé religiosa ou uma não fé religiosa, ou professar o amor, a indignação, o que quer que seja, a gente está sempre contando história. Basicamente, a nossa sociedade se desenvolve através da história contada, seja ela pelo viés da Bíblia, dos textos litúrgicos, ou não, ou da ciência. Mas o fato é que todo mundo tem alguma coisa a dizer. Então, se todo mundo tem alguma coisa a dizer, e a música é uma forma de se contar uma história, é uma forma de se dizer alguma coisa, escrever uma canção é um ato que pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu costumo pensar assim, é um pensamento que eu tenho já há algum tempo, que o Brasil sempre tratou muito mal a educação, e sobretudo a educação musical, né? Enquanto até em países aqui da América Latina, da América do Sul, países vizinhos e menores e mais pobres que o Brasil, existe uma educação musical, uma educação artística desde muito cedo. No Brasil a gente vai encontrar isso ou nas comunidades religiosas, ou através do ensino particular. Agora, mais recentemente, assim, nos últimos 10 anos, creio eu, que a educação musical se tornou obrigatória no país, então
é um pouco mais ampla, mas ainda assim não me parece que seja feita de uma maneira responsável também. Só que ao mesmo tempo o brasileiro, enquanto indivíduo, enquanto nacionalidade, o brasileiro ele é um cara musical, né? Ele é um sujeito musical. A música a gente tem... O Brasil tem muita tradição na música, né? A música brasileira ela é internacional, ela é universal. Há muitos anos, né? Há muito tempo, há mais de um século. E a música brasileira tem uma característica assim, que é inacreditável, que é o cuidado com a letra da canção, né? O Brasil é um país de língua portuguesa. A língua portuguesa tem talvez os melhores poetas da humanidade. A língua portuguesa é muito rica. A língua portuguesa tem muitas palavras, tem uma gramática completamente complexa. E o Brasil, sendo o maior país de língua portuguesa do planeta, o Brasil, desde muito cedo, desenvolveu essa vertente para uma união mais concreta assim, da música com a poesia, com a literatura. Então o brasileiro, a gente tem esse apreço à letra, esse cuidado com a letra. Inclusive, me arrisco a dizer que até nos ritmos mais populares, assim, mais novos, né, onde, grosso modo, se tem uma ideia que não existe esse cuidado com a letra, a gente sabe, assim, tipo, a gente consegue perceber que existe, ainda ali, até ali, existe essa preocupação. Porque é a letra da música, muitas vezes, que nos identifica com um determinado artista. A imagem na música, ela é uma coisa recente, muito recente. E muito mais ainda no Brasil, onde essas tecnologias todas sempre demoraram muito a chegar, né? O Brasil vai começar a fazer grandes produções de audiovisual e tem muitas e muitas peças gráficas de fotografia, de design, assim, impresso ou até mesmo digital, a partir dos anos 90, final dos 80, porque antes era uma atividade muito mais reduzida e para os grandes meios, né, para os grandes canais de televisão, para quem tinha muito dinheiro. Então a letra da música ainda é um aglutinador, né, para a música brasileira. Então, com base nessa última explanação, eu posso dizer que o motivo de escrever uma canção é ter algo a dizer. E isso pode ser qualquer coisa. Tu pode querer fazer uma letra de cunho político, de cunho filosófico, de cunho crítico, entendesse? Tu pode fazer uma música mais contemplativa, ou uma música de louvor à tua fé, ou uma música que fale sobre o amor romântico, ou que fale sobre situações cotidianas, ou sobre qualquer coisa. A gente tem que procurar exercitar a nossa criatividade. E através desses encontros é o que eu vou tentar aguçar em quem está ouvindo. Um outro ponto importante, muito importante, para o ato de escrever uma música, de se trabalhar com qualquer coisa que envolva a criatividade, é o chamado ócio criativo. O ócio criativo, cada um tem o seu tempo. Tem gente que não consegue. Eu entendo que é muito ativo, que é muito hiperativo. Mas o momento do não fazer nada, externamente, é um momento que exige concentração profunda. Inclusive a concentração para não se fazer... A concentração em nada. É o mais puro estado de descanso e repouso que um ser humano pode atingir, para mim, né? O não fazer nada, o ativamento da atividade intelectual no abstrato, ele é poderosíssimo. Poderosíssimo para quando se quer trabalhar no setor criativo. Porque é através dele, é desse momento de não fazer nada, onde todas aquelas outras experiências e exercícios que a gente pode fazer,
e que eu sugeri aqui, algum tempinho atrás, como tomar nota de músicas, de filmes, fazer anotações, praticar a fala enquanto processo criativo, é nesse momento de não fazer nada que essas coisas podem formar links no nosso pensamento, que elas podem adquirir algum sentido inesperado no nosso pensamento e que podem também se desdobrarem em coisas mais interessantes. Por isso que eu digo, acreditem na ideia, até mesmo nas ideias ruins. Porque mesmo na ideia ruim, alguma coisa interessante vai sair dali. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Bueno, então aqui eu tô chegando ao final dessa nossa primeira conversa, desses 4 encontros que a gente tem. A gente conversou um pouquinho sobre ideia, sobre motivo e sobre os princípios, o começo de por que fazer uma música, de como escrever uma música. E eu disse lá no começo já que aqui dificilmente vocês vão encontrar um manual ou um guru ou um guia. Eu tô aqui conversando, trocando as minhas impressões, os meus conhecimentos, a forma como eu procuro trabalhar e escrever as minhas músicas e escrever as coisas que eu gosto de escrever, para cantar ou para ler ou para, enfim, para performar de alguma forma, né? Então, a gente falou sobre ideia, a gente falou sobre motivo, tudo muito abstrato, eu sei, mas é isso, em suma é isso. A gente está lidando com coisas que não são palpáveis. Mas agora eu vou propor nesse final aqui uma parada um pouco mais prática para a gente tentar entender. Olha, eu tô partindo do princípio, isso eu não falei ainda, mas eu tô partindo do princípio que quem se interessou por vir ouvir essa primeira conversa é alguém que tem algum mínimo conhecimento musical, prático e teórico. Muito mais prático do que teórico, sabe? Alguém que saiba tocar um violão, que saiba tocar um tecladinho, um pianinho, um contrabaixo, enfim, da forma mais simples possível. Tá valendo, entendeu? Porque eu acho que isso é minimamente como se fosse a alfabetização de quem vai querer trabalhar com isso. Pode alguém que não toque nada tá interessado aqui, mas certamente vai ter alguma noção sobre canto, sobre campo harmônico, nem que seja intuitivo, né? Mas que tenha alguma musicalidade presente. Mas eu vou propor um exercício mais prático, tá? Que eu gosto muito de usar a paródia, parodiar algo como um exercício para a escrita musical, para a escrita da canção. Eu gosto muito também de usar exemplos ou motivos esdrúxulos assim, para escrever músicas. E músicas que não são publicadas, obviamente, mas são músicas que eu escrevo como método, como exercício, para quando eu for escrever alguma coisa mais interessante, por assim dizer, eu já ter um leque de opções de versos, de prosódias, de escrita, né, de estrofes, de melodias e tal, e escrever sobre qualquer coisa do cotidiano, de coisas que tenham na casa da gente como objetos e tal, ou situações vividas, nos ajudam bastante. Me ajudam bastante, pelo menos, né? Então, a paródia, ela é uma forma de nos ajudar, porque ela nos dá parâmetros para escrever. A gente pega uma música, por exemplo, o cara tu que tá ouvindo aí, tu toca um violão, tá? Sabe fazer um dó, um sol, um ré, um mi menor, enfim. Sabe fazer um campo harmônico completinho, tranquilo ali, com acordes simples, né? Então dá pra pegar alguma música popular aí, alguma música que toque nas rádios, ou que já tocou nas rádios e tal, alguma música que tu goste, que tu encontre a cifra facilmente aí nos sites de cifra, né? E procure fazer isso, tirar essa música no violão, né? Todas as suas partes, a introdução,
o verso, estrofe, o pré-refrão, o refrão. Procurar tocar ela, assim, e escrever a letra da música à mão. E isso é muito importante. Escrever à mão ajuda a gente a memorizar. De 3 formas. Pela forma do movimento mecânico, pela forma do movimento da atividade intelectual que tem que se fazer ali naquele momento, e pela forma de verbalizar o que está se escrevendo. Então, é muito importante escrever à mão isso. E se escreve a letra e toca essa musiquinha ali no violão. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui, a versão do Zé Ramalho para Knocking on Heaven's Door, Batendo na Porta do Céu. É só o Ré, Lá menor, Sol, Ré, Dó, Dó maior. Escrever aqueles versos, aquela letra toda no papel, e aí definir um outro assunto para aquela letra. Ficar com a mesma estrutura harmônica, com a mesma estrutura melódica, mas mudar os versos. Ao invés de falar sobre o cara que está ali num sofrimento já quase terminal da vida, da angústia, enfim, buscando alguma ajuda celestial, tu vai falar sobre, sei lá, sobre a manteiga que tu gosta de comer, que tu compra no supermercado do lado da tua casa. Vai procurar falar sobre o formato do pote, sobre a cor, sobre a textura, sobre o sabor. E vai brincando, buscando rimas, né? Porque ali tu já vai ter, dentro dessa estrutura, dessa música que já existe, de um clássico, tu já vai ter o tamanho, tu já vai conseguir entender tamanhos de palavras, frases fonéticas. É brincar, eventualmente fazer uma mudança pequena ou não na prosódia, né? Encaixar mais palavras por frase rítmica. Mas é um exercício interessante. Procurem fazer isso. Peguem uma música que vocês gostem, que vocês saibam tocar no violão, ou que não saibam, aprendam a tocar, né? Escrevam a letra à mão, num papel, memorizem aquela melodia, memorizem aquela harmonia, memorizem a forma de cantar, e no momento seguinte, 2 dias depois, procurem alguma outra coisa, mudem o sentido daquela letra, mudem o assunto daquela letra, falem sobre outra coisa, que não tenha nada a ver com aquilo. Sabe? Falem sobre a planta da casa, falem sobre alguma coisa que aconteceu no trânsito, ou alguma situação que possa ter acontecido no trabalho. Enfim, explorem a criatividade em cima de parâmetros que já existem, em cima de obras que já existem. Explorem a criatividade, procurem formas de aguçar a ideia, a forma de aguçar a inspiração, a forma de ser criativo, de se manter criativo por muito tempo, me ajuda bastante a trabalhar. Eu não sou um compositor renomado, né, de destaque, conhecido, mas eu gosto muito de escrever, eu produzo muito, eu escrevo muito, eu tenho de músicas publicadas, assim, quase 100 músicas. Então, eu procuro escrever todos os dias, praticar um exercício. E essa forma de usar a paródia como exercício para a criação, ela me ajudou muito, sempre me ajudou muito. Então, como ponto final dessa nossa primeira conversa, desse nosso primeiro exercício, procurem fazer isso. Procurem usar uma música pronta, que vocês conheçam, que vocês tenham afinidade, e mudem o sentido dela, mudem o assunto da canção. A repetição ajuda. Um outro macete, por assim dizer, que eu gosto de utilizar quando eu estou escrevendo canções,
ou textos, ou qualquer coisa, são as listas. São listar probabilidades, listar palavras, listar conceitos, listar referências, qualquer coisa. Mas fazer listas das coisas que me ajudem a organizar o pensamento. Mas esse macete a gente vai aprofundar na nossa segunda conversa. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.